uma reunião no Parque São Jorge, que durou horas, começou às 11 da manhã, até minha gravação do Blend estava tendo na reunião, às 3 e pouco. E se durou muito, é porque tinham que falar, tinham figurinhas para trocar, enfim. Eu acho que hoje está meio equilibrado no Corinthians, está meio dividido, né, os personagens que querem esse novo patrocinador e os que não querem, tá? Tá meio dividido. E nessa reunião, por que houve essa reunião hoje? Hoje foi o momento do patrocinador master fazer a proposta oficial no papel timbrado e, mais do que isso, apresentar as garantias bancárias de que tem dinheiro, né, para realizar essa operação e pagar ao Corinthians 180 milhões de reais, com mais bonificações que podem chegar a 220 milhões de reais por ano. Outra coisa, nessa reunião, né, essa empresa alegou ao Corinthians, né, eu não sei se eles comprovaram isso em documentos, mas passaram para o Corinthians que por trás deles há um fundo árabe, que eles têm, né, bastante grana aí, né, bastante grana para poder patrocinar o Corinthians, tá? Eles são da Responsa Game, né? E eles têm outras bets também, como a Energia Bet, que patrocinou o Grêmio na reta final do Campeonato Brasileiro. Eles querem lançar um produto Timão Bet no Corinthians, mas isso passa pelos órgãos fiscalizadores do clube de uma maneira mais estreita, porque pode, né, haver aí uma lei que vá proibir, né, um clube de futebol ter a sua própria bet. Então, até porque eles falaram que eles poderiam realizar o Timão Bet e depois o Corinthians poderia ficar com a marca e poderia, enfim, continuar com a Timão Bet, mesmo ele saindo e usufruindo de uma outra operadora, enfim. E eles passaram que tem um fundo árabe por trás, tá? Agora, dentro do Corinthians, né, o que pensa o Corinthians? Primeiro, tem gente que acha que tem que fechar, né, de acordo, né, com a investigação. Então, foi lá, o compliance, os órgãos fiscalizadores falaram que está tudo certo, eles apresentaram as garantias bancárias e ainda querem adiantar o valor do transferban, os 40 milhões eles querem ajudar o Corinthians a pagar o transferban. Gente, nós estamos no dia 12 de dezembro, Natal está chegando e o transferban não foi pago. Se tem uma bet que está querendo oferecer 180 milhões, que pode chegar a 220, que quer emprestar o dinheiro para pagar o transferban, enfim, se você tem essa bet, para que você vai ficar com a outra que você tem 150? O único motivo é não trocar o certo pelo duvidoso. Mas, enfim, nós estamos falando de uma empresa que é o Corinthians. O Corinthians não é um clube de futebol e mais nada. O Corinthians hoje tem que ser gerido como uma empresa. Tanto que mesmo o Corinthians nessa pindaíba que está, tem gente oferecendo patrocínio alto para o Corinthians que não oferece a outros clubes, porque a torcida do Corinthians consome demais. Me falaram que a Esportes da Sorte está ganhando muito mais depois que começou a patrocinar o Corinthians. Essas parcerias, às vezes, a vantagem vai para o outro lado e, enfim, a Esportes da Sorte está ganhando muito mais em patrocinar o Corinthians do que o Corinthians com a Esportes da Sorte. A Esportes da Sorte paga 103 milhões para o Corinthians. Mas paga o Memphis. Paga 1,5 milhão para o Memphis, esse 1,5 milhão está incluso no 103. Não tem nada extra para pagar o Memphis, entendeu? E eles ofereceram 130. Então, assim, eu não estou falando que o Corinthians tem que fechar com essa empresa nova, tem que investigar a empresa nova. E se tudo tiver ok, se nessa reunião de hoje, né, a diretoria sentiu seriedade, eles comprovaram documentos, trouxeram os comprovantes bancários, né, enfim, se eles podem comprovar tudo que eles estão oferecendo, para mim tem que fechar com os caras. Porque eu estou pouco me lixando com o nome da Bet que vai estar na camisa, até porque eu não curto Bet, e jamais vestirei uma camisa do Corinthians com um nome de Bet no peito. Jamais no Master. Jamais. Eu compro a minha camisa lisinha, sem patrocínio. Entendeu? Mas, enfim, falando de Corinthians e não de mim, porque eu não sou aqui a informação é o Corinthians, né? Sou apenas um carteiro que tem que trazer a informação. Eu acho que o Corinthians tem que fechar com quem paga mais. Se esse que paga mais, está tudo ok com ele, tá? Porque tem outra coisa, viu? A turma que
A turma que quer fechar com essa empresa alega que a patrocinadora atual do Corinthians Master está operando no Brasil com liminar. E que já foi investigada, inclusive, entendeu? Pela polícia, pelo Ministério Público. Vocês viram aí as matérias que a gente assistiu recentemente aí no Domingo Espetacular envolvendo a Esportes da Sorte. Não estou falando que a Esportes da Sorte enfim, é uma empresa ilegal. Só estou falando que ela foi investigada e foi proibida de operar no Brasil. Então, meu amigo, também não é assim, o certo pelo duvidoso. Amanhã cai essa liminar e aí? O Corinthians fica sem patrocinador master. Ele tinha um que queria oferecer 180. Então, meu amigo, o jogo é para os dois lados que funcionam. O jogo funciona dos dois lados. Entendeu? Funciona dos dois lados. Então a gente vai ter que ver se é responsa mesmo nessa bet. Se for responsa, tem que fechar com a bet. Se não, né, vai da Esportes da Sorte aí, que sempre fica iludindo, né, o torcedor corintiano, com o Pogba e companhia. Assim, eu quero que o Corinthians feche o melhor contrato e eu não pago pau para Esportes da Sorte. Entendeu? Eu não pago pau. Não pago pau. Tá? Não pago pau porque agora ela parou, né? Mas é muito engraçadinha no Twitter. Aquela época do Pogba me irritou demais. Entendeu? Pô, a assessoria do Corinthians também, meu, tropeçou feio, velho. Com aquela árvorezinha de Natal lá com a estrelinha lá da França, lembra?